uma palestra que ninguém saiu, já faz algum tempo para aprender algo muito bacana, que é algo que a gente sempre cobiça e curte, que é fazer novas sementes. Essa transferência de perpetuar a espécie. cruzamento e tal, e várias etapas, até chegar nessa honra de falar: estou perpetuando uma espécie, estou fazendo algo melhor, estou selecionando uma planta com um detalhe melhor do que o seu parente anterior. É isso que vai acontecer agora. O Cláudio, nome 1 nesse ramo, vai passar para a gente o que tem de melhor, e mais moderno e mais atual. Tá bom? Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, eu não sou nenhum doutorando, pós-graduado no assunto, mas eu tenho pelo menos uns 15 anos de experiência já abrindo frasco, não de orquidofilia, que a gente tem um pouquinho mais nas costas. Então, nesses 15 anos abrindo frasco, a gente foi aprimorando, né? A gente vai mudando, a gente vai melhorando e vai apanhando, e aí a gente vai trilhando um caminho, que hoje, na minha opinião, é isso aqui que eu acho que seria o ideal. E outra coisa, uma questão também que a gente vai falar é sobre atualização do tipo. Bom, vamos lá. Então, eu me preparei para começar do começo, que é a polinização, né? Então, o melhoramento do que a gente busca. Então, eu me considero um melhorista, né? Então, eu sou um colecionador que faz cruzamentos para a obtenção de matrizes para o melhoramento do meu plantel. Óbvio, eu comercializo excedente, porque isso banca o custeio da minha produção, da minha brincadeira, né? E por vezes até faz uma segunda renda, né? Então, o foco é esse. Então, após a polinização do que eu acho que é melhor das minhas plantas, ocorre o crescimento da cápsula. Essa cápsula pode ser de 3 meses até 1 ano e 2 meses. Então, vou citar alguns exemplos para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. 3 meses, Amethystoglossa. 3 meses, Aclande. Então, são catleias que não demandam mais do que esse período para maturar sementes. Sofronite, 1 ano. Catleia em geral, Walkeriana, Labiata, Nobilior, no mínimo 6. Tem gente que tira com 5? Tem. Percentual baixo germina, mas tem gente que tira antes. Eu acho que essa pressa de retirada da cápsula, não vejo sentido. O cara acha que vai ganhar 1 mês, né? E aí o laboratório te atrasa para entregar isso, então você não ganhou nada. Você correu um risco de perder sementes férteis, né? Por uma pressa que não é injustificada. Mas, após a colheita dessas sementes, a gente manda para o laboratório. É uma coisa também problemática nos dias de hoje, né? A gente tem um grande número de laboratórios, mas que não são tão compromissados como vendem o peixe para a gente. Então, mas via de regra, você colhe a sua semente, manda para o laboratório, em torno de um ano, 2, 3, 4 meses, ele está te devolvendo as plantas deste jeito, dentro do frasco. Tá? Esse frasco está com a gente já tem uns 3 meses, então já deu uma crescida, estava um pouco menor, tá? Mas isso aqui é o serviço de um laboratório, germinar as sementes que você manda para ele em 20 plantas num frasco. O laboratório trabalha com 30, com 40. Laboratório chinês, como uma época a gente importou algumas coisas de fora, eles usam garrafa de uísque deitada, então o número de plantas é 60, 70, 80, até 100 plantas. Então varia muito do laboratório. Tem um monte de laboratórios que são menores, pequenos, então eles fazem uma quantidade menor, então 5 plantas, 10 plantas, isso vai a serviço de empresa para empresa. Dado esse momento, a gente recebe o frasco,
e faz uma adaptação climática. Por quê? Porque este frasco ele permanece esse ano e alguns meses num ambiente de temperatura controlada, de 23 graus constante, o ar-condicionado em 23 graus, dia e noite, tá? E uma iluminação artificial também dia e noite. Chegou nesse ponto, te liga, você vai lá buscar isso. Isso tem um custo hoje por volta de uns R$ 2,50 cada planta, tá? Hoje na média, às vezes você tem custo de envio, custo de semeio, custo para ir buscar, mas é só para o pessoal ter uma ideia de um panorama geral de quanto custa, de como é que funciona, tá? Recebendo essa planta, o que a gente faz? A gente faz uma adaptação climática. O que seria o ideal para isso? É a gente colocar os frascos dentro do ambiente no qual elas serão cultivadas. Eu não faço isso, eu não consigo fazer isso, porque o espaço na minha estufa não permite, está tudo cheio, né? Então o que acontece? Eu ponho na minha churrasqueira, tá? Então esquenta bem, esfria bem e tem uma luminosidade razoável. Quanto tempo eu faço isso? O tempo é o tempo que eu tenho para abrir meus frascos, tá? Porque a gente não tem a gente trabalha, a gente tem vida, tem mulher, tem cachorro, tem a coisa toda para também cuidar. Então, mas fica aí entre 45 dias até uns 3 meses. Os últimos duram esse tempo para eu abrir. Até porque quando você recebe, eu recebo 100, 150, 200 frascos e a brincadeira é séria, né? Então você pega 200 vezes 20, tá aí. 4.000, 6.000 plantinhas que são individualizadas, né? Após esse período, o que é que a gente faz? O que é que eu faço, tá? Todo mundo antigamente fazia o quê? Os famosos coletivos. Por quê? Porque o coletivo você enfia um monte de planta num coitado de um vaso e acontece isso. Ó, eu trouxe exatamente por esse motivo. Funga, né? Por quê? Tem muito problema nesse método que para mim é ultrapassado. Então, quando funga, o que você faz? Você entope todas as outras de fungicida com medo de que passe, né? Quando você vai abrir isso aqui, você quebra um monte de raiz. Você tem uma mudança de pH de substrato. Então não tem vantagem você fazer um coletivo. Não justifica, né? Aqui morreu, deu fungo, pronto, acabou. Não precisa nem pôr fungicida ali. Está resolvido o problema. Aqui a mesma coisa. Deu fungou uma, o que eu faço na bandeja? Tiro aquela, mas há possibilidade de passar para as demais. Por quê? Porque é um plano só, né? Então, esse foi o meu primeiro teste para estar cultivando com esse substrato, né? Antigamente eu usava plug, mas ainda a gente chega lá. Então, o coletivo, tem gente que faz coletivo de brita, né? De pinos. A durabilidade do substrato também é muito pouca. Então, por exemplo, sei lá, se você abrir uma planta, colocar, mesmo que seja assim, no individual, num pinus, 10 meses estourando você tem que trocar, porque está decomposto. 10 meses para esse substrato, é como se ele tivesse tirado do saco agora. Nada. Durabilidade desse substrato, 4, 5 anos. Tá? Então você só vê ganhos nesse método de manter um substrato só e de individualizar a partir do frasco, né?
coletivo, tem gente que faz com brita. Seria uma boa opção para evitar a degradação do substrato. Mas ainda há o emaranhamento de raízes e grudar no vaso também. Então, nessa retirada, a gente vai ter lesão. Então, nós vamos ter entrada de possíveis patógenos. E então, hoje eu já não utilizo esse cultivo, que na verdade, esse aqui, ó, um exemplo legal é isso aqui, ó. Esse aqui é o mesmo cruzamento aberto no mesmo dia, tá? Então, tá aqui. A diferença de crescimento mas aqui você plantou só os pequenininhos. Tudo bem, plantei um pouco menor. Mas a discrepância não era para estar tão absurda. Nós estamos falando aqui, uma planta do que? Uns 12 centímetros, 13, talvez mais. E aqui nós estamos falando planta de metade do tamanho. Né? Então isso mostra que tem muita gente que fala que a união faz a força, né? Que uma ajuda a outra, uma colabora com a outra e por isso que vai melhor. Não concordo. Não concordo e na prática vi que isso também não é uma verdade. Temos muitos métodos de cultivo de seedling, que inclusive a gente colocou no mercado há alguns anos atrás, pelo menos uns 8 anos atrás, que é o plug. Eu não trouxe aqui, que eu parei de usar, eu ainda tenho planta em plug, mas parei de usar. Então, no mercado orquidófilo, vou chegar lá. Não é nem custo. Não é custo. Mas, então, os plugs foi a gente que colocou no mercado orquidófilo. O mercado orquidófilo não conhecia a plug. Né? Então, a gente tinha o conhecimento, o mercado profissional mesmo, que a gente fala aí, Phalaenopsis da vida, esse tipo de coisa, o pessoal da Olambra, eles já tinham o conhecimento, já usavam, estava pouco no começo isso ainda, né? Pelo menos no Brasil, porque isso daí é uma coisa que já vem da Holanda pelo menos há 20 anos atrás, a história do plug. E é uma mão à roda, né? Você pegar como se fosse uma bisnaguinha, abrir no meio, pôr a planta, fechar, enfiar numa célula, acabou. Ótimo. E eu passei por várias adaptações e melhorias também no cultivo do plug. Eles vinham numa bandeja que a gente colocava e ele entrava exatamente no formato do plug. Não tinha respiração. Então o que acontece? Eu passei para essa bandeja, que ele entrava 3/4 do espaço, ocupava 3/4 do espaço, e embaixo ficava uma bolsa de ar. Então conseguia equilibrar a umidade desse plug muito mais fácil. E qual era o problema do plug? A homogeneidade da água. Então, por exemplo, um furinho desse, caía um pedaço do plug, por exemplo, alagava o plug dentro da célula. E aí você, vou diminuir a rega então. Se o plug seca demais, você não consegue fazer que ele volte a ter o efeito de esponja, de retenção de água como ele tinha antes. É que nem esfagno, quando seca muito, você tem que ficar desfibrilando ali, massagem cardíaca, com água em cima para ele ir voltando, molhando e voltar a ter aquela flexibilidade e aquela retenção que ele tinha antes. O plug é a mesma coisa. Só que é uma coisa difícil, porque a planta já está lá. Como é que você vai tirar, vai enfiar embaixo da pia um por um, sendo que cada remessa de planta, aí você abre 4, 5 mil plantas? Não tem. Então, esse é um dos motivos. Aqui, outro motivo também que para mim, talvez seja o principal, são exatamente o que eu trouxe para ilustrar. Aí, ó, eu puxo, acabou. No plug não tem isso. Grudou, enraizou aquele australiano, que eu tenho até um aqui para exemplificar, quem não conhece.
o Luiz Matos falou, esse cara aqui, ó. Esse aqui é uma praga que tem em todos os orquidários aí, veio da Austrália, não sei quem importou isso, mas eu sei que veio de lá. Tem raiz profunda, ela entra dentro do plug, você destrói o plug, quebra a raiz, quebra broto, tentando tirar. Então, esse manejo, essa dificuldade de manejo, e pelo fato de eu não ser uma estrutura profissional, praticamente sou eu que faço tudo, então eu tenho que facilitar a minha vida. Então, o fato de parar de usar o plug foi facilitação do dia a dia, do manejo, né? Aí a gente começou a testar em células, né, em bandejas, ainda acometiam os problemas de entupimento. Mas por que entope? Porque quando você põe em cima da bancada, que é um ripado, você tem alguns que ficam tapados. E aí o que acontece? Essa fileira alaga, essa fileira não. Essa fileira alaga porque o espaço que tem entre uma ripa e outra ventila. E o que tampa, às vezes não dá a fileira toda, mas é isso que acontece. Então hoje a gente partiu para isso. E também não é o definitivo, eu não trouxe a minha bandeja definitiva porque a importação não chegou. Mas é uma bandeja que cabe 40 copos desse mole, né, vaso mole, que é o que eu estou usando, uma questão de custo, de facilidade de trabalho, né? E ela tem um ressalto em cima, mesmo você colocando ela na bandeja, na bancada, ela não encosta o fundo do vaso na bancada, até porque este vaso também tem o seu degrauzinho aqui, ó, que não permite que encoste, que sele o fundo do vaso. E o fundo também, ele é um pouquinho côncavo para dentro. Entendeu? Então também evita esse acúmulo de água. E aí a gente tem o quê? O que é desejado, que é uma homogeneização do cultivo, né? Fora a resposta, que eu nem cheguei lá, o crescimento muito maior, porque você não tem um substrato nem muito ácido, que seria um esfagno, né? Um pinus, porque como ele decompõe rápido, ele acidifica rápido também. Nem uma brita, que a brita você tem que dobrar, tudo dobrado com brita, né? Rega dobrada, adubo dobrado, porque não há retenção de nada no substrato, né? E pelo fato desse escoamento praticamente que instantâneo, você tem que tentar repor essa perda toda. Então aqui se mantém aí 2 vezes por semana a filezinho. Esse é o aspecto. Isso aqui foi molhado ontem, tá? Então tá aqui. Reguei ontem. Como? Sim, às vezes, por exemplo, não deu para molhar, não molho, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Não sentem. Então ele consegue manter aqui uma umidade aí uma semana sem água. Você vê que eu cultivo assim, eu coloquei as plantas valerianas também num copo assim, individualizado, mesmo substrato, só que o meu, mesmo assim, não mantém essa umidade que não tem que ter. O meu seca demais. O meu não tem demais. Então, são... Aí eu tenho uma pergunta. Você usa ele seco ou você deixa ele umedecido para fazer o plantio? O substrato? Assim, ó, seco ou úmido. Eu acho que a experiência que eu tenho é o seguinte. Eu já usei. Eu usei ele seco no início, aí você tem um problema. Quando você molha, cai o substrato para fora do vaso. Depois eu deixei de molho, o que acontece? As fibras da casca de arroz, elas dilatam, tá lá, fica dilatada, você deixa, fica só levemente úmido. Quando você vai plantar é mais fácil. Eu não acho. Eu acho. E não gosto molhado.
Só uso A seco. única coisa, ele gruda na mão, mas é só você botar debaixo. É isso que eu não gosto. Acabou. Faz muita sujeira, gruda muito na mão. Mas você vê, é gosto. E é por isso que eu estou falando da minha experiência. Dessa forma, ela acaba retendo mais umidade do que você aplicando ela seca até ela começar a abrir fibra. É, você vê, Particularidade. eu planto e molho. Eu planto e molho. Então, não vai para a bancada para esperar a irrigação chegar no ponto. Então, molho com força, né? Óbvio, devagar e lentamente, porque tem esse problema da suspensão, porque é um substrato leve, né? E é um problema, principalmente quando você usa isopor por baixo. Usou isopor, pediu para dar ruim. Porque acontece? Ele não absorve. Ele não absorve. A água ele vai subir e vai empurrar tudo isso. Você vai ver, eu vou molhar aqui as plantas depois que a gente plantar, vocês vão ver. Ele não molha de cara. Então o que acontece? A água desce no entorno do vaso. Chega no fundo, o que tem? Isopor. Isopor, boia. Empurra tudo para cima. Entendeu? Então, eu não uso isopor como dreno. Aliás, Eu comecei a usar pedra. seedlings, não uso dreno, não tem dreno. Assim, eu uso vaso de 13, estou falando de cuia, depois eu vou entrar em outros modelos. Do 13 até 40. Então, do 13 até o 21 eu não uso dreno. Zero dreno. É só substrato. Tá? Então, por exemplo, a metistoglossa, a gente usa este modelo de vaso, mas nesse tamanho. Certo? Vai uns 3 dedos de dreno, só. Até para sustentar a própria planta. Só por isso que eu uso. Porque como ela é uma planta alta, a hora que ela for florir é para dar base para poder a gente curtir a floração em paz. E no caso das cuias a mesma coisa, porque quanto maior o vaso, você começa a plantar plantas mais altas, né? E você vê colocar uma labiata dessa bem florida com cacho grande num vaso que não tiver base, ele tomba. Eu tenho isso com a metistoglossa. Um vaso aquele tipo cuia. A metistoglossa à frente, Então, bem grande, pesada, ele por isso que a gente não usa mais o cuia para... Ninguém usa. não está usando mais. Cuia para caneluda, não. Só caneluda. Então a gente usa esse modelo aqui, só que mais alto, igual vaso de planta de jardim. Não, do cimbídio ele é mais alto e de diâmetro estreito, porque o cimbídio gosta de profundidade e não gosta de, né, ele não gosta de espaço lateral, ele gosta de profundidade. Então por isso que usa aqueles cônicos para poder tirar, na hora de poder tirar, conseguir sair. Vou chegar lá. Não, ainda não. Então desculpa, porque foi uma falha, eu deveria ter dito. Então isso aqui, esse substrato aqui é um substrato atual. Por quê? Porque esse formato de mistura é atual, tá? Então é turfa, a casca de arroz e perlita, ok? Casca de arroz já é usada há muito tempo na orquidofilia, na agricultura, a horta em geral, a perlita também, vendi muita perlita. Na Europa, os orquidários praticamente cultivam 100% em perlita, tá? Os 2 principais substratos na Europa é perlita e cortiça, tá? Por quê? Cúmula e socorrismo, só na perlita, né? Eu fiz muitos testes, eu faço muitos testes, porque assim, primeiro que como a gente tinha a parte comercial, e eu não vendo nada que eu não tenha certeza do que eu estou falando, que é através do teste. E os meus testes, nenhum durava menos de 1 ano, porque 1 ano é o ciclo mínimo que uma orquídea tem, né? E
Broto, bulbo, flor, enraizamento, é isso. Tem gente que fala que não, que é menor. Eu não acredito. Para mim é no mínimo 1 ano. Então eu cultivei só na perlita, só no arroz. Inclusive o Marcos Price tem só na perlita os páfios. A gente recuperou os páfios dele só na perlita. Casca de arroz, o Reinaldo, nosso ex-presidente, ainda cultiva micro-orquídeas só na casca de arroz. E o Reinaldo tem vaso com só casca de arroz com 6 anos de substrato totalmente intacto. Casca de arroz não decompõe. Isso aqui é quase um vidro. Isso aqui. Não decompõe. Então, durabilidade de substrato é muito grande. Então, fiz muitos testes. Mas esse formato aqui, quem chegou a essa conclusão aqui foi o Jean. Né? O Jean Falcade chegou nesse percentual de mistura. Tá? Turfa. A primeira leva de turfa que veio para o Brasil, não fui eu que recebi. O França, que é sócio da Bandeirante, ele trabalha com um aduaneiro, e a empresa dele que trouxe os primeiros fardos de teste para o Brasil, e eu pus a mão num fardo desses. Então eu conheço esse substrato há muito tempo. Só na turfa cultivei nobilho, valqueriana, lauri. É isso que eu ia falar. Então, essa turfa vem da Holanda, tá? A empresa é holandesa, a turfa vem da Letônia, tá? Onde tem os charcos, é um lago, ele enche com o degelo, e quando ele seca, ele sobe e desce, as plantas crescem, esmagam, vai criando uma camada de decomposição, que é a turfa, certo? É isso. Então, isso aqui seria uma taboa esmagada e decomposta. É praticamente isso, tá? Eu vi sugestão, ideia. Vamos trocar uma ideia aqui e compartilhar. Nesse mix, o cara usou uma porcentagem, eu achei interessante, curioso, não sei na prática se aquilo ia funcionar ou não, mas está aí compartilhar uma sugestão de um cara famoso aí, grande da orquidofilia, usa aí, talvez você tenha visto esse vídeo. Tá aí esse vídeo. Bora, segue. Sabe? Mistura. Eu acho assim. Estou compartilhando porque eu achei bem interessante. Então, é que a gente está falando de frasco, mas nós vamos chegar lá. Eu misturo esfagno com esse substrato para as minhas púmilas. Ok? Só para as púmilas. Tá? Preguiça de fazer uma casca de arroz e esfagno. Eu acho que seria o ideal. A turfa não combina. Por que acontece? A turfa ela tem um pH 6, 6,5. A casca de arroz ela, pelo fato de ser queimada, ela tem um pH mais baixo. Tem muito carbono. Então, tem muito potássio também, né? E sílica. Sílica também. Então, o que acontece? Combina mais, quimicamente falando. Com o esfagno. Funciona. Mas sem a turfa, só arroz e esfagno. Mas você usaria isso? Usaria. Por exemplo, Usaria. Quem usa esse sistema de turfa de esfagno com casca de arroz são os marmotos. Sim. Um percentual pequeno de casca, mais esfagno, ela deve ser ali sei lá, 40. Dava uns 70, 75% de musgo. Desse mix, e aí uns 20, 25% de esfagno. Aí nós vamos cair num detalhe. Cada lugar é um lugar. Exatamente. Quando eu comecei a usar esse substrato, o Jean me falou, usa assim. Eu não usei do jeito que você pediu, Jean, que você me aconselhou. Por quê? Porque o Jean tem um ambiente, eu tenho outro ambiente. Mesma coisa mesmo. Né? Então o Luiz Matos tem um ambiente mais úmido, eu tenho um ambiente mais seco. O ambiente do Jean é uma fornalha, para falar real. Né? É muito quente a estufa do Jean.
E, por exemplo, cada lugar é um lugar. Então eu usei mais turfa, porque eu achei que pelo meu ambiente ser mais seco. Você pediu mais turfa, uma dosagem maior de turfa. Isso. Tem um outro detalhe aí, além do ambiente, é a tua Ventilação. disponibilidade de fazer irrigação. Sim. Então, por exemplo, eu tenho Sim. um ambiente mais úmido, Sim. mas o secretário Cojane usava 3, 1 e 1, 3 de arroz, 1 de perlita e 1 de turfa de esfago. Eu aumentei para 1,5 de esfago, mesmo tendo mais umidade. Por quê? Porque eu irrigo só 2 vezes a semana. O turfa. A turfa de esfago. A gente vai falar esfagno só para facilitar Porque, na verdade, a única a explicação. coisa que tem ácido desse substrato é turfa. Eu faço, como eu misturo tudo de 100 litros, então eu faço 4-2-1. 4-2,5 na verdade. Então seria 50 litros de perlita, 100 litros de perlita, minto, 200 de turfa, 400 de arroz. Então, Você faz essa mistura? eu faço a minha mistura, que é a mistura normal, a do Jean, inclusive é essa, tá? Não foge nada. A do Jean ele só diminuiu um pouco a perlita, mas já está achando que tomou uma decisão errada. Eu conversei com ele, tem O substrato que eu peguei tem bem pouco. esse tem pouco, esse tem pouco, esse é uma... Não, esse tá bastante, cara. Não, mas o que eu uso, um 4-2-1, ficaria muito mais. Eu acho que é o ideal. Então o que acontece? Eu usava mais turfa e achei que as plantas estavam ficando muito molhadas. Então, qual é o segredo de qualquer lugar e de qualquer substrato para qualquer situação? Eu acho que isso é regra. Isso sim, são uma das poucas regras que a gente pode dizer que existem na orquidofilia. É você ter uma drenagem rápida, independente do substrato. Né? E aí o que acontece? Eu aumentei o arroz, aumentou a ventilação, secou mais rápido. Então a planta gosta de receber desse vem-vai, entendeu? Isso é benéfico para a planta, porque na natureza ela não fica claro, sofronites na Mata Atlântica, fica úmido praticamente o ano todo. Mas a gente cultiva a catleia, é outra questão, outra pegada. Estamos falando de planta grande, ela gosta de secar, cara, não tem jeito. Né? Hoje mesmo o Rodrigo falou, pô, eu usei substrato aí, estou usando substrato na planta da Priscila. Tá dando ruim aqui e tal. Está molhando muito. Eu estou usando o mesmo substrato, o mesmo vaso, eu estou molhando menos. Porque ele tem problema de Exatamente. Falei, separa o lote, orientei, separa o lote, é outro cultivo. Não adianta você querer fazer, não tem regra. É por purata é outra regra, né? E então é isso. Vamos abrir um frasco para a gente começar a brincar, divertir um pouco. Eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa, mas no meio do caminho a gente vai invertendo a situação aí, vai falando de outras coisas. Já que o objetivo é passar a informação, não precisa ter ordem correta para passar a informação, né? Então é o seguinte, eu quando vou abrir um frasco, eu queria desmistificar algumas coisas, e eu vejo muito por aí, né? Do YouTube da vida, os caras sem noção. Bem cuidado. Não, mas como diria meu primo Marcelo, poucas palavras. Não use de forma alguma defensivo num recém-nascido. Eu acabei de fazer um parto. Vamos ilustrar isso aqui. Isso aqui é um parto. Eu acabei de tirar a tampa. Ela nunca tinha recebido o oxigênio sujo, por exemplo, que é o que a gente está acostumado na cidade, que é onde nós estamos. Aqui não tinha nenhum patógeno. Agora tem. Mas é verdade, gente. Aí o cara faz o quê? Tira isso aqui. Vamos lá. Não vou fazer. Né? Eu faço assim, tal. Essa aí limpa. Aí o cara pega, faz aquela zona toda. Né?
Esse patógeno que você colocou, esse que você fez, Não, não. Estou limpo hoje. Então, hoje eu... Então o que acontece? Aí o cara vai tirando, né? Curte as plantinhas dele aqui e tal, não sei o quê. Aí ele já prepara ali do lado a tigela de ciacrope, 20-20-20, evidence misturado. Ô meu, você tá de brincadeira. Quando seu filho nasceu, você pegou e deu penicilina? Deu antibiótico para a criança recém-nascida? É exatamente isso que a gente está fazendo, gente. Isso aqui não pode receber nada além de água, pelo menos uma semana. Né? Deixa ela se adaptar com tudo de novo que vai ter na vida dela. Água, luz, temperatura. E o cara já quer sair arrebentando com estimulante, com adubação. Para com isso, está adubada. Isso aqui, ó, esse meio de cultura é nutritivo. Está aqui a comida, ela não precisa. Então, eu tinha que dar essa puxada de orelha, porque eu não aguento quando eu vejo isso. Então, gente, nada de defensivo, nada de estimulante, nada de mergulhar em adubo, de fundir. Ah, não, eu faço um fungicidazinho levinho. Para quê? Remédio a gente dá quando está doente. Ninguém toma remédio para evitar uma doença, a não ser vacina. É que se fala muito em preventivo, mas às vezes é um exagero, né, na verdade, né? Você pode prevenir depois que ela estiver ambientada nesse processo todo, que para ela já é altamente estressante. Que você está tirando, mas antes de plantar, normal, a gente lá vai para tirar o Sim, meio de cultura. e nós vamos tirar aqui, ó. A água está aqui, nós vamos tirar, nós vamos lavar. Quando que você começa a adubar? Tá aqui, ó. Quem nunca viu meio de cultura, quem quiser pegar, tá aqui. Sentir na mão, tá? Então, eu vou lavar assim, ó. Mas o que importa é tirar o meio de cultura. Oi. É agar-agar. Cada laboratório usa um meio de cultura nutricional diferente, tá? Então, Você não vai cutucar para ver se não tem uma fibrinha aqui no meio? sempre tem. Não tem nada. Não saiu bem. Então eu trouxe umas maiorzinhas para poder facilitar, né? Então a gente vai lavando, aí há uma lavagem. Eu nem não lavo folha, porque não tem necessidade. A lavagem é para a retirada do que fica, do restinho do meio de cultura, tá? Mas não era comidinha? Por que você não deixa comidinha? Era comidinha dentro do vidro, agora fora do vidro. Ela vai virar comidinha de fundo também. Exatamente. Então, vamos lá. Quanto tempo você começa a adubar depois do frasco? Então, eu não tenho regra não. Se caiu na semana de adubação, vai adubar. Se você abriu ontem e hoje é dia de adubação. Ah, não. Aí se for pouca coisa, eu separo. Ou cubro, tá? Porque que acontece? Normalmente... Ah, não, uma semana, vida, pronto, acabou, passou, entendeu? Já chorou, já tomou uma madeira, já tomou TT, já tá... Planta direto ou você deixa algumas horas para Então, a raiz secar? eu vou falar. Então, o que acontece? A minha menina. Eu não espero mais secar. Esse negócio de dilatar o velame e tal, por que acontece? A raiz da orquídea não é isso que nós estamos vendo. Tá?
Isso aqui chama-se velame. Eu acho que é esse, salvo engano, é o velame. Raiz está dentro desse velame, que é praticamente uma espuma, uma esponja, uma matéria de absorção para manter a água disponível para a raiz durante um período maior. Quando a gente tira do frasco, ela está toda verdinha, porque ela ficou mergulhada no meio de cultura 1 ano e pouco. E o normal, se fazia antes, era deixar isso secar, onde isso aqui vai secar e vai inflar, e ainda tendo um aspecto mais próximo de uma esponja. Vai receber ar que ela não recebia antes. Sim, então ela vai receber esse ar, vai inflar e vai ficar mais fofinha. Então, teoricamente, ela aumentaria esse poder de absorção, que é um processo normal de qualquer seedling. Esse processo eu já não faço mais, tá? Faz dentro do vaso. Por quê? Porque é um substrato que permite essa troca e essa ventilação forte dentro dentro do vasinho. Então, pulo essa etapa, não precisa mais fazer. Então, a gente tirou do frasco, a gente vem direto no vasinho aqui, pego uma, ponho na altura que eu acho que é boa para essa planta. E é isso aí, gente. Acabou. Dá uma batidinha aqui e está plantado. A carga de melancia, a gente ajeita na freada. Então, e aqui é o seguinte. Na rega, eu vou fazer esse ajustezinho, porque ela vai dar uma sentada, vai expor mais a planta e vai ficar perfeitamente. Vamos fazer uma aqui, que aí fica. Ah, tem. Cada espécie é de um jeito. Você vê, abrir a laure, a folha toda é mole. Entendeu? É. Não é durinha. Eu trouxe uma planta com folha. Por exemplo, tranquilo? Ah, tranquilo, eu acho. Mas também. Ah, também. É fácil. Tem folha dura. Tá aí, ó. Bem exposta a planta, tá vendo? Brotinho novo, tá plantado. Esse é o processo. É isso que eu faço. Ah, foi pouca água, mas é o que eu falei. Em cima está úmido, tem uma quantidade de água boa para ela começar a se adaptar e tem uma quantidade de ar o suficiente para fazer o processo de secagem do velame e, consequentemente, deixar bem a esponjinha e o velame bem poroso, esponjoso. Esse é o processo. É assim que eu faço. Agora nós vamos pegar uma aqui com 5 meses de cultivo e vamos abrir para ver qual é o resultado, ver se eu estou certo ou se eu estou errado, né? Então, tá aí, ó. Então vamos desmanchar tudo para mostrar aqui. Aí. Aí, não perdeu nenhuma raiz. Tá vendo? As raízes com velame, com as de frasco. O processo que eu fiz é o processo que eu expliquei aqui, tá? Aí, ó. Quanto tempo aí? Essa planta foi plantada em dezembro. Janeiro, fevereiro, março. Eu não vou nem contar abril, porque nós estamos no dia 2. Talvez final de novembro. Vamos colocar 4 meses. 4 meses. Eu acho que é uma boa crescida para 4 meses. Né? Isso aqui é a metistoglossa, esse também é a metistoglossa. Tá? Tá, vamos pegar uma maiorzinha aqui, ó. Aí, ó. Não, eu tenho chileriana plantada na mesma época, no mesmo tamanho. No mesmo tamanho. Eu ia trazer que estava até mais bonita que essa. Chileriana cresce bem, cara. Nesse substrato cresce bem. Então tá aí, ó. Agora o que eu quero saber, se vocês aprenderam, então na prática vocês vão fazer para ver se vocês pegaram, ó, não tem dreno, é o que eu disse, tá vendo? Ó, lavar o vaso aqui, ó. Não tem nada. Né?
Então, mais simples que isso e com melhor e com resultado que nem esse, eu confesso que eu não vi ainda. Tá? Confesso que eu não vi. Não sou o dono né? Mas eu acho que, para mim, pelo menos... Uma pergunta, um pouquinho fugindo. Que água vocês estão usando? Essa daí era da torneira. Qual é o batismo aí? Essa é da torneira. Também. Também? É que eu trouxe... Torneira daqui ou de lá? Essa daqui é a torneira daqui, foi enchido aqui. Agora, Não pode mostrar, senão que vão eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. As nossas águas aqui Concordo. é uma mistura tremenda. Será Concordo. que vai ser o mesmo resultado? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas o que você está usando? 30, 10, 10? Como eu disse, eu estou jogando os restos de adubo, mas a base da minha adubação hoje é pirolinhoso. A base. Pirolinhoso. É o que eu mais uso. E aí eu vou jogando os outros para ir acabando. Aí depois de entrar no programa que eu falei de adubação, que a gente vai fazer de forma definitiva. Eu tô levando para uma linha de produção, né? Então, isso aqui tem que ter um começo igual para tudo, um caminho igual para tudo. Que, por exemplo, padronização. Então, o que acontece? O meu cultivo hoje é frasco, pote, isso aqui é um pote 5, tá? Pote 5 não, isso aqui é um pote 6, desculpa. Cabe 60 ml de substrato nesse vaso, é um vaso mole, certo? Depois, ele já pula para o vaso 11, certo? Não passa pelo 8. Não. Então, antes eu usava... Não. Então, antes eu usava plug, depois ia para um 7, depois ia para o 11, depois ia para o 15. Eu já consigo ver flor no 11. Minhas labiatas floriram todas esse ano no 11, no pote 11. Entendeu? E na brita ainda. Ainda estava, eu não replantei, porque as plantas já estavam grandes e não justificava replantar. Então, aqui, ó, você vê, mais 2 bulbos aqui é flor. Né? Então, aqui, ó, isso aqui deve ter, ó, fields com alba, deve ter uns 8 meses. É venda, aí, ó. 8 meses? 8 meses pós-frasco? Pós-frasco. Isso, 8 meses? Cara, o pirolinhoso a gente usava ele como defensivo, como fungicida não, como inseticida. Ele também tem essas propriedades. Como inseticida. E você está usando ele como fonte de nutrientes. Nutricional. Tem uma pesquisa, eu vou te mandar, tem uma pesquisa que eu falei para o Luiz Matos agora há pouco, tem uma, eu não sei qual o curso que ela fez, mas é uma defesa quando termina a faculdade, faz o que mesmo? Não, TCC. O TCC dela era sobre o uso do pirolinhoso no cultivo comercial de orquídeas no estado do Paraná. Então ela não testou em uma orquídea. Então os caras produziam intermédia, ludigese e uma outra catleia que de cabeça agora eu não lembro. Então, tá lá. Forbese talvez. E aí tem todo o passo a passo, o processo, um ano todo de pesquisa, 50 ml por planta, uma vez por mês. Ela foi aí com diferentes dosagens de água diluída, por exemplo, 1 ml por litro de por exemplo. Então ela fez 0%. Essa aqui 1 ml por litro, 2 ml por litro, 3 ml por litro, ela foi até 6 ml por litro. Cada planta, cada espécie, ela 50 ml, uma vez por mês, jogava na planta. Esse era o teste. Então, de 0 a 6 ml. Está tudo lá, está tudo escrito. Está passando por 11 nesse tamanho, né? Então, no 11, chegou isso aqui, isso aqui já, logo vai, o 11, né? Uma média desse tamanho. Então,
Aqui não era nem para chegar nesse tamanho. Né? Então aqui que acontece? A gente começa, porque assim, o segredo do seedling, para você chegar, 8 meses cheguei nisso, é você não perder a desaceleração. Eu acho que esse é o segredo. E eu tenho muita coisa no plug que eu perdi essa desaceleração. Agora você tem que praticamente recuperar aquele seedling. Por quê? Eu estava sem caseiro, o pessoal conhece a história aí. Eu fiquei 3 anos sem caseiro, abandonei as plantas, enfim, jogava água mal e porcamente. Então o que acontece? As plantas saem. Né? Dá aquela freada. E aí, aqui ela não parou. Nunca, não deixei ela parar. E aí você ganha tempo. Então esse é o pulo do gato, na minha opinião, para quem abre isso. Para brincar, ou para se divertir, ou para produzir, é não perder o time da planta, entendeu? É não perder o time da planta. Que a gente tem em casa, que você comprar uma planta, que nem eu vejo aqui, ó. Você vai aqui para mim. Duas plantas que eu vejo potencial nelas. Eu quero ver o que é floração. Mas não é só ver a floração. Porque uma planta com potencial, ela pode vir mal florida. Por conta de quê? Detalhes do cultivo. Que faz toda a diferença. Você quer ver a sua planta bem florida, sabendo do potencial que ela tem. Por exemplo, eu tenho a Boni, uma roqueriana extraordinária. Eu tenho dificuldade de tirar todo o potencial daquela planta. Mas não é fácil. Não é fácil. E você vê aí, olha a espessura, a largura da raiz, né? Então a gente tem aqui, isso aqui com certeza é raiz de frasco, tá? Dá para ver aqui a raiz de frasco, ela continuou aqui, ó, era aqui, não perdeu nada, tá vendo? E aí, ó, então isso aqui pode ficar nesse cultivo, eu acredito que uns 10 meses, então ela não saindo para fora, dá para manter. Porque agora que ela ia dar uma enraizada forte, porque o diâmetro, a espessura das raízes, ó, parece até umas lesmas de tão grossa que estão, né? Então, dá para manter. Primeiro, o substrato permite essa manutenção dentro do vaso, essa permanência, porque ele não decompõe. É um substrato de longevidade grande. E, você vê, agora que ela vai dar aquela explosão de enraizamento, né, a gente tirou para mostrar, claro, então ela pode permanecer aí, ó, mas... Bem que ela ocupou meio vaso ainda, vai longe ainda, né? Mas eu acho que essa é a ideia da coisa. Colocou no vaso, condição de ambiente que você leva esse cílio. Que tipo de microclima dentro do teu orquidário você tem para cá? Meu orquidário não tem. Luminosidade para esse cílio. Ó, para vocês verem uma coisa interessante. Eu vou usar isso aqui como se fosse minha bancada, tá? Então a minha estufa é de sul para norte, nesse sentido, tá? Leste a oeste. Então, minha bancada das plantas que a gente vai abrindo e vai colocando. Então, metade da minha estufa para cá, Sombrite e Aluminete 50%. Fora o outro. Daqui para cá, eu tenho um de 35 e um de 50 Freshnet. Então eu tenho menos luz aqui e mais luz aqui. E eu tenho, por que esses percentuais? Porque eu acho que o pulo do gato para o cultivo de orquídea não é luminosidade, é temperatura. O fato da orquídea aguentar a temperatura de 40 a 45, tem orquidária que eu já entrei quase 50. O fato de ela aguentar isso não significa que ela gosta disso. Ela suporta isso. E suportar não é gostar. O que ela gosta é 30 a 32.
o mais constante que você puder deixar essa temperatura. Minhas plantas em São Paulo eram, animais de cultivo. Aliás, eu fiquei conhecido por causa disso. Porque a minha temperatura era essa. Eu não tinha grande luminosidade, porque era uma casa, não era aberto, né? Mas a temperatura na faixa dos 30 a 32, 28 é muito difícil de você manter um orquidário. Hoje eu consigo manter meu orquidário em 32, 33. Em todas as espécies? Tudo, geral. Porque eu projetei o orquidário para isso. Meu orquidário não é plano, né? Meu orquidário ele é inclinado, ele tem um percentual pelo menos de uns 20% de inclinação, ele é bem inclinado. As janelas de ventilação são bocão, abre o anel, então eu consigo, a própria física faz com que o ar quente saia, porque ela está inclinada, o ar frio entra no fundo da estufa, que é mais úmido, consequentemente, e a parte mais alta sai o ar quente. Eu não preciso fazer nada, não preciso forçar a ventilação. É natural isso. Então, consigo manter a temperatura. E eu acho que aí, na minha opinião, a gente dá palestra de cultivo e todo mundo fala, mas e luminosidade? Luminosidade. Desculpa, eu acho que luminosidade é o menor dos problemas. Eu acho que temperatura é um ponto que poucos orquidófilos dão importância. Eu chego a falar 95% deles. Não dão importância para a temperatura porque acha que o mais importante é você dar 50%. E não é. A gente vê muito aquela questão do frescor e da umidade, então não seria tão interessante, seria dizer. Mas não é aqui, né? Porque você tem fora do Brasil, que não é clima tropical, porque nós temos esse comodismo. Em lugares que o clima não é tropical, as estufas elas são climatizadas. Sim. E aí tem um rigor muito Aqui mesmo, dependendo. Você pega para o Lambra ali que é mais frio, os caras climatizam. Da luminosidade, da temperatura, uma planta recebe 200 ml de água por ano. Isso aí. Então o que acontece? O ambiente é totalmente controlado. Então o que acontece? O cara da Olambra, você pode perguntar para ele. Eu duvido que a estufa dele passe de 32, 33 graus. Eu duvido. Constante, muito abaixo. Ou caia muito. Então, assim, claro, como a gente cultiva muita espécie, o gradiente de temperatura se faz necessário, não é nem presente. Presente ele sempre está, talvez num gradiente menor, mas a gente tenta proporcionar o maior possível. Então, eu molho à noite, que é para ajudar a esfriar mais e aumentar esse gradiente, mas a temperatura, o excesso de temperatura, freia a planta. A planta ela trava, por quê? Porque se ela fizer fotossíntese, não vou falar fotossíntese, mas se ela vacilar por qualquer motivo, ela perde água para o ambiente. Isso não tem como ser bom, né? Isso que acontece, se a planta está travada, ela está fazendo o quê? Nada, está travada. Ela está se segurando para sobreviver, em vez de ela estar numa temperatura, mandando bala, crescendo, se desenvolvendo sem parar. Essa é a diferença. Então, isso que a gente falou. Sidney, você parou por aí. Tem mais algum assunto? Não, silêncio. Aqui eu vou botar na matéria isso. Assim, Cláudio, só para fechar então, que a gente vê muito essa questão, como eu te falei, a pessoa busca segurar o frescor, a umidade, também não é legal você abaixar muito, seria isso também? Não, porque você vê, Toquinho, o nobilior, na natureza, ele tem seus 40 de dia, 38, e tem seus 9, 8, 7. Então você tem uma diferença de 15 graus, 17 graus. E para o nobilior é essencial essa diferença. Para a Clande não. A Clande detesta essa amplitude térmica. Schilleriana detesta. Púmila detesta. Eles gostam do... Valquiriana ama. Você vê, a gente está lá no grupo das labiatas da vida, e aí os caras no Nordeste, no toco,
sobrite de 30%, as plantas esturricando no sol. Aí eu fico pensando, cara, o cara mora no habitat e não enxerga o habitat. Porque a labiata dá no morro, temperatura máxima no máximo uns 26 graus, porque é mata, é morro, é no alto, e despenca a temperatura, e umidade direto. E o cara naquela secura, naquele calor, a planta fritando, as folhas todas amareladas de... E ainda acha que está abafando. Não, mas... Enfim, eu não me contenho nas palavras, mas o que é? Uma coisa que eu falo muito, observação e bom senso. Essa é a base da orquidofilia, gente. Quem não observa, não para olhar suas plantas e não tem bom senso, não colhe frutos. Entendeu? Não colhe frutos. Não tem como, né? Você vai levar nas coxas, mas ter assim, esse tipo de resultado nesse período de tempo, eu acho muito difícil. Não é impressionante. A hora que a gente acertar a adubação, eu acho que aí a gente pode chegar próximo do... Não, porque não tem regularidade. Entendeu? Não, mas eu tenho que abrir isso aqui, porque a Priscila mandou dar uma... A melhor cara que você consegue fazer? Eu tirar. Melhorou. Ficou legal, hein? É que a gente fala de um assunto sério e acaba ficando sério. Mas isso é para vocês fazerem, não é para eu fazer. Não. Vaso está aqui, planta está aqui. Agora eu vou abrir, eu vou separando. Ó, plantem a minha aqui, hein? Precisa que essa aqui já está. Obrigado. Essa aqui já tá lavadinha. Pode pôr na bandejinha preta, para não ficar molhado. Isso. Então tá aqui. Pega aqui, porque aí você tem o controle da planta. Afunda ela. Normalmente eu uso... Por que vaso tem essas marcações? Para a gente se orientar. A gente acha que isso aqui é só estética. Isso aqui não é estética. Isso aqui é orientação. Então você pode plantar o mais raso, né, até o mais profundo. Então, eu uso. Você faz assim. Por quê? Eu faço diferente. Ah, não. Oxi, não. Quebra a raiz. Quebra o quê? Quebra a raiz. Quebra nada. Então, aí você põe lá, ó. Eu apoio o próprio dedo na lateral do vaso, Raid. Então, por exemplo, aqui. Ó. Você mantém ele assim. Por que acontece? Você... Assim não. Aqui. Aí você mantém uma estabilidade na planta. Então, põe lá, ó. Aí, ó. Aí, ó. Olha, filha, nasceu agora. Dá pra me passar um... É por isso que eu não gosto de usar assim. Não, pode deixar que eu vou pôr na bandeja, aí eu molho tudo pra galera ver como é que é. Eu já vou começar a organizar aqui. Depois vocês pegam a que vocês quiserem, não tem problema. Então é 3, aí vem 4. Pega o que vocês quiserem. Esse aqui é meu, dá licença. Ó, quem plantou isso aqui? Então falta aquela, né? Aquela. Ajeitadinho. Falta amor e carinho aí, hein, Luiz Matos? Tá pegando bem, tá pegando melhor. Ah, não, meu, pelo amor de Deus, não dá. Bom, meu nome é Cláudio Camaracunha, vulgo CCC, e hoje aí fizemos uma palestra para os sócios, uma coisa mais descontraída, mas espero que tenha agregado a todos. E qualquer dúvida, @Cláudio Camaracunha no Instagram, só mandar um direct lá que nós estamos à disposição. Valeu, Toquinho. Forte abraço para você. Valeu, obrigado. Eles aqui super legal. E o pessoal na prática agora.
Eu gosto de um pouquinho mais chatinho, que você vai fazendo o quê? Acertando o substrato, lavando a planta. Aí, já fica com uma carinha, um pouquinho maior. Estabiliza. Não tem nada dentro da... Qual é a diferença entre os dois? Que você soltar? Não, deixa escorrendo. Aqui é porque aqui não dá pra olhar, né? Mata a cobra com o pau e leva presente. Aí o pessoal levanta, tem que fazer a foto depois. Né? E olha, quem veio na aula, levando os seedlings aí. Quem veio, aproveitou. Quem não veio, vai ficar uma saudade aí dos seedlings. Vambora.